sou a aluna Caroline Kesley e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a Wanda Horta. Wanda Araguiara Horta, como eu disse, conhecida como Wanda Horta, nasceu no dia 11 de agosto de 1926. Ela foi a primeira enfermeira que introduziu os conceitos da enfermagem que hoje são aceitos no Brasil. Seu trabalho foi reconhecido e implantado em todas ou quase todas as instituições de ensino, pois a sua teoria sobre enfermagem é a mais aceita dentre todas as outras teorias. Ela é chamada de a teoria das necessidades humanas básicas. Bom, como eu disse, ela nasceu no Belém do Pará, em 1926. E a família dela lá permaneceu até os seus 10 anos de idade. Então, ela fez os seus primeiros estudos ali, os seus estudos primários. Quando foi em 1936, a família dela se mudou para Ponta Grossa, no Paraná. E em 1944 se mudaram novamente, mas dessa vez foi para Curitiba. Quando foi em 1945, o Wanda Horta ganhou uma bolsa de estudos que foi dada pelo Serviço Especial de Saúde Público, que é o CESP, que no tempo era um órgão que ali estava sendo recém-criado. Como eu estava dizendo, ela ganhou uma bolsa de estudos que foi dada pelo Serviço Especial de Saúde Pública, que eu disse que era o CESP. E esse órgão, como eu estava dizendo, ele foi recém-criado, ele estava sendo recém-criado no Paraná, em conjunto do governo federal, na colaboração dos Estados Unidos. E foi aí que ela ingressou na Escola de Enfermagem de São Paulo. Depois da graduação dela, ela trabalhou em diversas instituições, que isso foi no período de 1948 a 1958. Wanda também se casou, e isso aconteceu em 17 de dezembro de 1953. O nome do marido dela era Luiz Emílio Horta, e foi daí que ela herdou o nome Horta, viu, gente? Porque antes era Cardoso. Com o passar do tempo, Wanda desenvolveu uma doença degenerativa, uma doença crônica, que era a esclerose múltipla. E ela teve que se aposentar. Mas dá pra dizer que ela trabalhou até o último dia da vida dela e veio, infelizmente, a falecer em 1981. Boa noite. Nosso grupo ficou responsável pela teoria de Wanda Horta. Vocês já conheceram um pouquinho sobre ela, né? Na sua biografia. E puderam perceber que ela foi uma pessoa muito importante aí ao longo da história para nós, para nossa enfermagem. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais a respeito da sua teoria. Primeiro, a princípio, vamos definir, conceituar o que é uma teoria. Então, a teoria é um guia de ações, mas ele não fala como nós devemos agir. Ele não é uma receita de bolo, por exemplo. Apenas fala o que vai acontecer, né? O que pode acontecer. Isso é uma teoria, definição de teoria. E a teoria que ela, né, lançou foi a de necessidades básicas humanas. Nós sabemos que o ser humano tem as necessidades básicas que precisam ser cumpridas. E o que seriam essas necessidades básicas? É tudo aquilo que nos traz o bem-estar psicológico, um bem-estar físico, um bem-estar social. E aí, não tem como falar da teoria de Wanda Horta sem citar João Mohana, que foi um padre médico. E também temos um psicólogo, Maslow, é o nome dele. Esse psicólogo, ele fez uma pirâmide de hierarquia, né, sobre essas necessidades básicas humanas, da qual a base da pirâmide é a fisiologia. O próximo tópico, segurança. Aí depois temos social, estima, né, que seria a autoestima, e as realizações sociais, que são nossas conquistas, nossas criatividades, né, os nossos sonhos. E o João Mohama, o padre médico, ele classificou em 5 níveis, dividiu em 5 níveis a teoria que defende, né? O que a teoria defende, ele dividiu em 5 níveis. 5 não, perdão. Em 3 níveis, que são eles:
psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. O que seria essas psicobiológicas? É fundamental a oxigenação, nós não vivemos sem oxigenação. Hidratação, eliminação, tudo aquilo que a gente ingere, a gente precisa eliminar, né, certo? Então, a eliminação tá aí contando. Sono e repouso, exercício, atividade física, sexualidade, abrigo, mecânica corporal. Tudo isso são o que essas partes desses níveis que foram divididos abrange. E aí também nós temos em relação às psicossociais, que são a segurança, o amor, a liberdade, a comunicação, a criatividade, a aprendizagem, recreação, lazer, espaço, tudo aquilo que nos envolve em nosso meio social, certo? E também nós vamos ter as psicoespirituais. As psicoespirituais, elas podem ser religiosas ou teológicas. Afinal, quando nos deparamos com alguns pacientes, nem todos vão pensar da mesma maneira que nós, nem todos vão agir da mesma maneira que nós. Então, alguns podem acreditar em Deus, outros não. E vai ter todo esse fato que vai englobar essa necessidade psicoespiritual, certo? Oi, gente, boa noite. Espero que estejam todos bem. Eu sou a Janaína. Eu vou estar falando aqui um pouco para vocês a questão da teoria de Wanda Horta, a enfermagem relacionada e um pouco do foco principal dessa teoria. Na teoria da Wanda Horta, fala que a enfermagem ela mantém o equilíbrio, né, dinâmico, previne o desequilíbrio e reverte também o desequilíbrio em equilíbrio do ser humano, no espaço e no seu tempo. O ser humano ele tem necessidades básicas. Wanda Horta ela criou, né, na sua teoria, o NHB, que é necessidades humanas básicas. Todo ser humano precisa de suas necessidades básicas e precisam ser atendidas para o seu completo bem-estar. Nós da enfermagem somos responsáveis por isso. O conhecimento do ser humano a respeito do atendimento de suas necessidades ele é limitado pelo seu próprio saber. Você precisa saber o suficiente para atender o paciente, né? Para ele ter o bem-estar. Depende do nosso saber, entendeu? O quanto a gente estuda para saber o que fazer direitinho naquele momento. Segundo a teoria da Wanda, né? Depende tudo do nosso saber. Em estados de desequilíbrio, precisa da assistência de um profissional mais capacitado, mais habilitado, né? A gente precisa ter ali perto alguém que saiba mais, uma pessoa mais elevada, para se acontecer esses casos de desequilíbrio, segundo a teoria. A enfermagem, como parte integrante da equipe de saúde, implementa estados de equilíbrio, previne estados de desequilíbrio, como eu falei, e reverte desequilíbrios em equilíbrio pela assistência do ser humano no atendimento de suas necessidades básicas. O que eu acabei de dizer. Nós, gente, todos nós precisamos e temos nossas necessidades básicas. A enfermagem, ela é ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo independente dessa assistência através da educação, de recuperar, manter e promover a sua saúde, contando para isso com a colaboração de todos os grupos dos profissionais. Gente que cuida da gente, né? A enfermagem, ela é grande, ela é responsável por isso. É uma responsabilidade grande. Você lidar com outras vidas, você cuidar de outras vidas, você salvar outras vidas. Então, a enfermagem é a base. E a questão central na teoria, o foco principal, é exatamente o atendimento das necessidades humânicas básicas, apresentado pela autora a partir dos trabalhos de Maslow, a teoria da motivação humana. Gente, foi muito pequeno, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!